Alessandro Sanches agora vai comentar com a gente empresarial e ética e filosofia. Ética e filosofia, né? Exatamente. Vamos então dar uma repassada em tudo, ver se tem alguma para anular, se é possível ou não. Agora, só uma coisa que é a seguinte, o pessoal aqui está perguntaram o seguinte para você, Alessandro, que história é essa do preparar? É isso daí? Como é que é? Ixi, professor, vamos lá. Não, prepara. O pessoal está dizendo, prepara. Agora a vez da Alessandro Sanches. O que é a Anitta? Como é que é a Anitta? Que negócio é esse? Bacana, essa pergunta Já eu realmente não estava aguardando, né? Eu vou enrolar antes de responder, mas não é só enrolar, é agradecer a oportunidade aí pelo professor Luiz Flávio, né, na TV Atualidades, no Canal Terra. É uma grande oportunidade de estarmos mais próximos com os nossos alunos, não como disse, né, a nossa aluna, assim, necessariamente ao professor Maza, em que ele realmente parece uma mãe, né, realmente a gente sabe que é verdade, mas sim por uma proximidade em vista de fazer com que vocês fiquem mais tranquilos, que vocês possam ter maior tranquilidade no momento de contratar o curso para a segunda fase, ou então até na crítica, né, do Felipe, sobre já focar os estudos para a primeira fase e agradecer aí o professor João Aguirre, que é o nosso coordenador aí, não somente para a OAB, mas para os concursos públicos, que vem fazendo um excelente trabalho aí frente aos cursos LFG, né, e percebam, na rede LFG existe aí uma união muito grande entre os professores, e isso vai muito de encontro a esse trabalho que o professor João faz, que é de grande união, que realmente transforma tudo isso, essa equipe, em mais do que uma equipe, uma família, né? Assim que eu me sinto aí com os meus amigos. E com vocês, nossos alunos aí, e agora candidatos, né? Agora, da coisa da Anitta foi complicado, viu, professor? Realmente foi muito legal, mais do que eu imaginava. A minha ideia nasceu em fazer uma paródia, né, da música que estava bombando aí da Anitta, Prepara, sobre a segunda fase, sobre a banca examinadora, né, dizendo que a banca examinadora ela incomoda, é uma banca cabulosa, na música fala, e prepara para passar nessa prova, né? E aí resolvi avançar na música, daqui a pouco colocou um DJ, o DJ montou a música, quando eu menos percebi, estava de uma bota vermelha, andando de salto. E olha, o que mais legal de tudo foi os alunos terem falado que eu fico melhor de Anitta, né? Eu não sei se eu fiquei satisfeito com isso, foi um elogio, mas sei lá, né? Foi capa da UOL, professor. É uma alternativa de profissão que você pode ter de cantar agora, né? Seguir é uma alternativa, né? Eu tenho aí 3 disciplinas, né? Se nenhuma dessas 3 aí o trabalho der certo, a minha ideia vai ser realmente fazer aí umas cantorias, ver se dá certo. Isso, o José Almeida, lá no Terra, diz assim, fiz 39, quais são as que podem anular? Ó, André Barros já disse aqui, ó, 2 de consumidor, André Luiz, 1 de processo do trabalho, João Aguirre disse 1 de civil e 1 de ECA, e Nestor disse 1 de processo do trabalho. Portanto, já tem 5. Se você chegou agora, não viu nada, volta ao programa, volta no começo do programa, assista, que estão lá todas as questões, né? Igualzinho a gente disse para o Zé Carlos, fiz 38, orientou, irei fazer a minha matrícula, 38 pontos, o Zé Carlos diz, vale a pena começar? Digo com firmeza, professor, com firmeza, 38 pontos, matrícula na segunda fase. O que disse aos alunos foi o seguinte, 37 pontos, há um equilíbrio aí de chance. Nós sabemos que são 6, 7, 8 questões anunciadas por nossos professores, mas o critério que a banca da Fundação Getúlio Vargas usa é político. Se passou pouca gente, eles anulam. Se passou muita gente, como na vez passada da segunda fase, aí eles não anulam nada. A prova passada estava também com uma série de erros, eles não anularam nada, por quê? Porque muita gente foi para a segunda fase. Mas a impressão que está dando agora, professor, é que nós não temos um número muito grande, não, nessa segunda fase. Então, eu já acredito em 2 anulações até 3. Portanto, de 37, 38, 39, eu manteria esse foco. Fora falar, professor Luiz Flávio, que é o seguinte, o máximo que pode acontecer é o aluno não ter, 3 questões anuladas, mais usar 2 anuladas. Legal, ele fez 39 e não conseguiu. Bom, ele vai fazer um estudo
para a próxima primeira fase, e quando ele for se utilizar desse conhecimento para a segunda fase, com certeza, ele estará mais preparado, porque muitos alunos cometem o erro de não ter feito nenhuma espécie de preparação para a segunda fase, com antecedência, e quando chega na segunda fase, tem muita matéria para visualizar em pouco tempo. Esse é o problema. Não é nenhum problema o aluno antecipar os estudos, é só uma antecipação de algo que realmente será utilizado em algum momento. Bacana, bacana, bacana. Nós já temos aqui a imagem, que nós vamos mostrar aqui com exclusividade agora à tarde. É o professor Alessandro Sanches como Anitta. Nós já temos a imagem, ele representando a personagem Anitta. Daqui a pouco, então, nós vamos ver isso daí, tá bem? Vamos para os comentários começando por onde? Por empresarial? Vamos lá, podemos fazer por empresarial, sim. Vamos lá. Então, em empresarial, quando nós falamos aí a respeito da prova, verificamos o seguinte: no gabarito da LFG, nós não tivemos questões em que indicamos, em que sugerimos anulações. O que nós percebemos foi uma questão complexa, em que realmente levou alguns a engano, natural. Uma coisa que o professor Maza falou é espetacular, mostra humildade e, acima de tudo, mostra caráter. Que foi no sentido de dizer que é possível que algum professor acabe sim errando uma questão na hora de colocar o gabarito extraoficial. Isso não atrapalha o trabalho sala de aula em nenhuma situação. A banca foi extremamente maldosa em algumas alternativas. Colocar a alternativa que não é a da banca não significa um erro. Significa, sim, que a prova é em determinados e diversos pontos extremamente lacunosas, confusa a prova tem sido muito confusa. Então, em empresarial, nós colocamos as 5 questões que no final ficaram oficialmente gabaritadas pela banca da Fundação Getúlio Vargas. Não sugerimos nenhuma espécie de anulação, e a questão polêmica foi a do cheque. Até uma questão que nós brincamos, eu falei no dia D o seguinte: olha, 48 é uma questão sobre a apresentação do cheque. E realmente, na versão amarela da prova, 48 é uma questão sobre essa, foi a que deu polêmica, em que se pedia a alternativa incorreta. E aí, a banca pediu uma exceção da exceção, colocando lá como incorreta uma situação em que se exigia protesto. Só que naquele caso em específico o protesto não era exigido. Realmente, para conseguir acertar essa questão, se exigia um conhecimento aprofundado acerca de protesto, e a crítica que vai aqui é que a banca ela precisa oferecer uma pergunta que seja adequada ao profissional que vai adentrar a sua carreira, não sendo esse o profissional que estará aí por ser avaliado há cerca de 10, 15 ou 20 anos na profissão. Então não será anulada essa? Não nos parece, a de empresarial, não nos parece haver anulação para empresarial. De nenhuma de empresarial? De empresarial então, não nos parece. Por enquanto, até aqui, com 5 possibilidades de anulação. Até aqui. Eu vou indicar até a hipótese em ética, principalmente. Em ética. Tá? Em empresarial não acreditamos, em filosofia, embora nós acreditemos que existe uma lá que também é de um formato que não cabe numa prova múltipla escolha, nós acreditamos que, de fato, haverá muita dificuldade nessa banca fazer anulação. Então, a gente vai fazer os comentários. A de empresarial sobre a apresentação do cheque, vale dizer que buscava uma alternativa incorreta e que a alternativa que diz que o cheque deve ser apresentado 6 meses após a expiração do prazo de apresentação, chegou a ser gabaritada por determinados gabaritos extraoficiais. Nenhum problema, como disse, isso não deve trazer nenhuma espécie de problema ao trabalho do professor. Isso pode acontecer, é um gabarito extraoficial que visa apenas buscar aí oferecer ao aluno um pouco mais de tranquilidade. Mas essa questão, ela está correta, não pode ser marcada. Foi exatamente o que nós falamos no dia D. No dia D eu disse o seguinte: como é que a prova vai dizer? Eu pedi para escreverem assim, que o prazo de apresentação da pretensão executiva do cheque só vai começar quando expira o prazo de apresentação, que se é títulos emitidos e apresentados no mesmo município, 30 dias. Se em municípios distintos, 60 dias. Aí tem uma outra que vai dizer o seguinte, que mesmo a prazo a 30 dias, não dá para marcar essa. E aí, eliminando essas duas, se elimina qualquer polêmica. Bom, a outra realmente também estava correta, dizendo que no prazo de apresentação, o título pode ser sustado, né? Existem 2 modalidades de sustação que nós oferecemos em sala de aula. Depois fica só a letra A, que vai dizer, e está incorreta, sobre o protesto para o endossante, que é regra. Só que nessa situação em específico, em que o cheque foi endossado e o endossatário está portador,
Não é necessário. Exatamente por essa razão que nós temos uma incorreção na alternativa e, portanto, a letra A. Até o professor Gianluca, ele foi direto nessa alternativa. Nós estávamos ali montando as provas em conjunto, o professor Gianluca olhou para essa e falou: Sanchez, essa daqui vai dar polêmica, mas eu tenho certeza que a alternativa incorreta a ser marcada é a letra A. Estou dizendo, é claro, de uma alternativa da prova azul. Da número 51 da prova azul. As demais também não merecem hipótese de anulação, mas diria, com tranquilidade, foi a prova de empresarial de primeira fase mais complexa da FGV de todos os tempos. Nós sabemos que, em empresarial, a FGV costuma fazer uma prova de complexidade na primeira fase, a segunda fase é exatamente o contrário, esperamos que assim continue. E aí, em relação à primeira fase, perdeu a mão. A banca perdeu a mão. O Gianluca até ele colocou no Facebook uma alternativa, professor Luiz Flávio, que o João também conversou comigo a esse respeito, que é o seguinte: será que seria o caso de um rodízio entre as bancas examinadoras, mudando essas bancas de 2 em 2 anos, de ano em ano, para que o aluno não se especialize em uma banca, mas para que ele seja avaliado realmente pelas disciplinas, É uma ideia, vamos ter que sugerir muitas coisas de aprimoramento, viu? Essas provas todas, o pessoal está aqui com a gente, muita gente perguntando, adoraram sua versão, Anitta, todo mundo cumprimentando aqui, diz que foi muito boa mesmo. Parabeniza a Vitória da Conquista, parabeniza aqui. O parâmetro da OAB é o número de aprovados, então é verdade, se anula bastante ou se anula pouco, ele tem sinalizado que é mais pelo número de aprovados. Isso. Mas o que eu acho, professor, que vai contra toda a história da Fundação Getúlio Vargas, porque ela não toma um critério técnico para anulação da decisão, e sim um critério de volume de candidatos aprovados para a segunda fase. Ou seja, mesmo que a questão esteja absolutamente errada, como aconteceu no 10º exame, ela não anula. No 10º exame nós tivemos questões na primeira fase que usavam súmulas canceladas, davam como corretas súmulas canceladas, 2 questões de penal que não tinham resposta correta, uma questão administrativa, e nada foi anulado. Ou seja, joga-se uma história de uma instituição que é fantástica, como a Fundação Getúlio Vargas, para um momento muito ruim, que é exatamente defender uma postura absolutamente contrária à técnica, à lisura. Eu acho complicado isso. Deveria ficar mais no técnico, Então, você que chegou aqui agora e não pegou o começo, nós já temos 5 questões possíveis de anulação, mas desde o começo você tem que ver o nosso programa, então eu te aconselho daqui na TV AD já está à sua disposição, nós já estamos colocando no ar tudo isso daqui. Tá bem, já está preparado aí, Anitta? Já está preparada ou não? Já está preparado? Então, vamos lá. Os Alessandro Sanches fazendo, então, o papel de Anitta, e aí outros aqui cumprimentando. Felipe, Marcelo, Bruno, Iva, Sandra, Marcelo, outra vez, Rodrigo, todo mundo cumprimentando aqui os professores. Muito bom, muito bom. Tá aí? Agora já tem? Estamos no ar? Vamos lá, vamos ver. Como é que como Anitta. Olha só, isso foi no dia dele. Vamos, prepara. Vamos lá. Olha só. Anitta. Aí foi o show. Foi o show, professor. Foi exatamente isso, viu? Eu não sei se foi o show, viu, professor? Olha, estou te parabenizando. Todo mundo aqui, Medianeira, Santarém, William Santarém, William de Campo Grande, Carlos, Universidade, Natal. Olha vou te dizer, olha só. Quando está aqui, Laís, Vitória da Conquista, também está com a gente, cumprimentando ainda o Maza, muita gente cumprimentando o Maza. Bruno, não acredito. Putz, não acredito. Eu também não. Porque você se
tão bem no papel de Anitta, só por vocês tem um dom muito legal desse. Cover de Anitta, Marcelo, Sandra. Ok, voltamos lá. Foi o melhor, ó, Teófilo Otoni e Isabelle. Nós vamos colocar lá no fórum da TV AD, você vai poder assistir esse vídeo quantas vezes quiser. Maravilha, então vamos lá. Alessandro, problemas. Fala de um problema da prova que pode anular. Vamos lá, então. Então vamos bater então para a ética, professor. Porque, como disse lá, né, empresarial a gente fechou aí, conversamos prova complexa, prova difícil, mas não problemática. Vamos conversar sobre ética? Vamos bater um papo, né? Ética foram 10 questões. A prova de ética, talvez ela devesse ser tomada como um formato de prova que a banca poderia se utilizar nas demais matérias. Por quê? Porque o aluno, ele acaba tendo ali como questões aquilo que realmente vai fazer com que amanhã ele seja considerado um advogado mais preparado ou não para iniciar na carreira. Então nós tivemos, sim, 2 questões com maior polêmica, inclusive a gente discutiu isso no LFG Comenta com o professor Arthur Trigueiros, né, que também leciona a ética lá conosco, na rede LFG. Vamos lá, das 10 questões, para a prova da versão azul, nós temos a 4ª questão. A 4ª questão, ela está com uma redação esquisita. Eu vou dizer por esse objetivo primeiro, professor. Quer ver? Vamos lá, fazer a leitura. Walter é advogado com atuação no estado W e surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso, tendo sido decretada sua prisão cautelar por ordem judicial. Nós sabemos lá que a prisão cautelar, não importa se preventiva, seja lá qual for, dentro do gênero prisão cautelar, independentemente de ser essa prisão no exercício profissional, enseja a hipótese de o advogado ter lá um representante da OAB acompanhando. Existe também a hipótese dele se levar lá para a sala de Estado Maior e não prisão como a todos os demais. É lógico que isso antes do trânsito em julgado. Estamos falando de prisão cautelar. Vamos ver como é que ficou a alternativa correta? A correta disse assim, ó, o advogado ficará preso em sala de Estado Maior ou equivalente até o final do processo. Não. Tecnicamente, a alternativa está correta, está errada, está incorreta. Por quê? Porque o estatuto ele vai direto para dizer o seguinte, o advogado seguirá em sala de Estado Maior, que é a sala das Forças Armadas, aí a gente está falando em Exército, Marinha, Aeronáutica, sempre também isso extensivo a falar na sala da Polícia Militar, ou mesmo Polícia Militar / Bombeiros, né? Não pode nunca afastar os bombeiros da Polícia Militar, porque ele também é um policial. Então, são essas hipóteses. E caso não seja possível, pois não há uma sala de Estado Maior para o advogado, então aí falamos em prisão domiciliar, matéria inclusive discutida em ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, tecnicamente, a alternativa está incorreta, sendo válido dizer que é lógico, a maioria dos nossos alunos foram nessa alternativa, excluindo as demais. Porque, é claro, as demais estavam incorretas, assunto que, inclusive, tanto nos dias D itinerante, quanto no nosso dia D, nós conversamos bastante, pois sabemos que prerrogativas é 50% da prova de ética, né? Prerrogativas que são os direitos exclusivos dos profissionais da advocacia. Então, essa questão ensejou polêmica, inclusive, no LFG Comenta, o professor Arthur Trigueiros, ele apontou a hipótese de recurso para essa alternativa, tá bom? Ele acha que vai anular, mas o resultado foi isso, o gabarito deu essa. O gabarito deu a B, justamente aquela que nós apontamos, o gabarito deu essa, mas aqui está dizendo o seguinte, professor, sala de Estado Maior ou equivalente até o final do processo. Eu quero acreditar que quando a banca fala ou equivalente, ela quer dizer o seguinte, olha, ou é aquela sala das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, ou se não for o caso, a equivalente seria, sei lá, da Polícia Militar ou da Polícia Militar / Bombeiros. Você acha que não vai anular? Que seja essa uma questão jurisprudencial. Mas não vai anular, né? Não chega a anular, né? Eu acho difícil, o professor Arthur também acha difícil, mas ele vai pedir por essa anulação. Vai pedir? Ele vai pedir por essa anulação. Só uma observação aqui do João Aguirre. João, Antônio Bezerra, lá no Terra, diz assim, fiz 38 pontos, a prova estava muito difícil, mas vou fazer as aulas da segunda fase. É um conselho que você recomenda? Eu recomendo sim, porque é o que a gente acabou de falar, a OAB-FGV, infelizmente, não anulou nenhuma questão na última prova, por quê? Pelo motivo errado, porque tinha passado muita gente para a segunda fase, e não pelo motivo certo, a questão está errada, tem que ser anulada.
Essa é a retidão que se espera de uma banca dessa magnitude, da magnitude da Fundação Getúlio Vargas. Mas agora, como a gente está vendo que vai passar pouca gente, dada a dificuldade da prova, o nível for maior do que da última prova, é muito provável que ela anule. O que é, mais uma vez, um motivo de pesar a gente ficar pensando que ela anula em razão do número de alunos. Então, por essa razão, a gente tem imaginado que eles vão anular umas 3, 4 questões no máximo. Muito embora, professor, tivesse que anular mais, como a gente está identificando aqui. Já temos 5 aqui. Já temos 5, tem 2 aqui ainda, que o professor não pôde vir, mas de Humanos e de Internacional. De Humanos e Internacional Humanos tem Internacional, 2? Tem uma de Humanos e uma de Internacional. Também tem mais 2, já são 7. Então, mas são 7. São 7. Uma de Humanos. Uma de Humanos e tá uma bem. de Internacional. Estão lá no nosso, a fundamentação está lá no nosso hot site do LFG Comenta. E tem mais essas 2. Então, já são 7. O professor Sanches acredita que vai dar mais alguma para anular Ainda também. tem mais uma de ética para a gente conversar e mais uma de filosofia. Tá ok. Então, é uma pena, né? Nós temos aí 9 questões e estamos falando assim, olha, em virtude do histórico dessa banca, que ela não anula o que deve anular, mas anula em razão de um limite que ela quer ter de alunos da segunda fase, é muito provável que ela anule de 3 questões a 4. Então, eu corroboro aqui a opinião do Maza, do Sanches, do Renato Montans. Quem está com 37 deve continuar pensando na segunda fase, deve continuar estudando. Eu vou dar uma outra informação aqui. Eu já falei que o resultado preliminar sai no dia 28 de agosto. É o preliminar. Até lá, a OAB-FGV já pode alterar alguma questão. Ela já pode ver aí as nossas correções, pode ver o nosso programa aqui, já alterar algumas questões. Está no edital, ela pode alterar. Só que o resultado oficial, depois da interposição dos recursos, e a interposição vai de 28 de agosto, meio-dia, até 31 de agosto, meio-dia, o resultado oficial da primeira fase, ele só sai no dia 17 de setembro. Então, o que a gente imagina? Que você deve continuar estudando, porque se você parar para esperar, para decidir se vai estudar no dia 17 de setembro, aí não vai dar tempo. E daí você vai acordar, seu nome está na lista e fala assim, perdi esse tempo inteiro. Então não perca esse tempo, continue estudando, especialmente você que está com 38. Agora, é importante frisar o que o Maza falou. Pense que as questões que vão te ajudar são aquelas questões que você errou. A que você acertou, você não vai ganhar ponto nenhum. A que você errou é a que você vai ganhar ponto. Como 38, 37, 39 demanda poucos pontos, poucas questões, eu acho que você deve continuar estudando sim. Ok, então bacana. Alessandro Sanches, estão nos acompanhando aqui Sandra Cunha, Dani Brito, Fernanda Gomes, Vanessa Galerani, Isabelle Moreira, Bruno Joseph, todo mundo está aqui sintonizado. E o Marcelo diz assim, o que um professor ganha para fazer uma performance dessa? Isso é amor pelos alunos e pelo ensino. Show. Né? Bacana. Realmente. Te cumprimentando. Então vamos para a ética, mais um problema em mais ética? uma de ética. Vamos lá, mais uma de Vamos ética. lá. Então agradeço aí a todos o carinho, né? É realmente assim que a gente pensa, até porque o nosso dia D são 10 horas de conteúdo, e quando está na metade lá, né, já mais de 5 horas, o aluno volta do almoço, a gente sempre faz uma apresentação, e a ideia é fazer com que o aluno tenha tranquilidade, tenha ritmo, para ele se manter assim, estudando durante mais 5 horas, né? Uma apresentaçãozinha de 2 minutos, levanta energia, levanta o astral, é bem legal, sim. É justamente isso, uma questão de amor. Vamos lá, vamos falar mais uma de ética. Foram 10 questões, né? E aí, a questão versão azul, a número 10, também ensejou uma polêmica. Fala da Cristiana, uma advogada recém-formada, que ela tem dúvida quanto ao futuro profissional. Porque, embora ela tenha habilidade para a advocacia privada, ela teme a instabilidade da profissão. Então, por força disso, pretende obter um emprego em cargo público. E também, por força disso, necessita, diante dos requisitos, comprovar sua efetiva atividade na advocacia. Gente, é o seguinte, aqui, essa questão aqui, professor, eu acho que ela tem maior plausibilidade de recurso. Por quê? Porque ela precisa de 5 atuações profissionais por ano para fazer a demonstração de que realmente está exercendo com prática de advocacia. Só que 5 atos privativos do advogado não são necessariamente causas. Nós temos como atos privativos, a título de exemplo, a assinatura, visto do advogado, nos atos constitutivos de empresas. Seja lá empresa individual de responsabilidade limitada, seja sociedades limitadas. O advogado só não vista o ato constitutivo se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Então, o vício do advogado é ato que comprova a prática da advocacia? Sim, é ato. Outro ato que comprova a prática da advocacia é a emissão de pareceres, consultoria jurídica. E a prova, ela aponta como a alternativa correta a alternativa versão azul, que é a letra B, que vai dizer assim: o efetivo exercício da advocacia exige atuação anual mínima em 5 causas distintas. Olha, realmente, se o advogado só toma como atos privativos a atuação perante o Poder Judiciário, sim, são 5 causas distintas, claro, né? Agora, não pode ser desconsiderado o fato de que, quando se olha para o Estatuto, não se olha para causas, mas sim para atos privativos. É assim que a gente estuda, inclusive. Quais são os atos privativos do advogado, que a gente sabe que é uma regra... de uma audiência. Sim, que é uma regra... Não é só participar de um processo. Não. É claro que regra que comporta, inclusive, as exceções, que devem também ser... Que é o seguinte, as exceções, quando o advogado ele toma aquilo como ato, também entram na conversa. Que é o caso, por exemplo, de uma atuação no juizado, de uma ação de alimentos, que é o caso de uma atuação quando a mulher é vítima, no caso de violência doméstica, na Lei Maria da Penha, jus postulandi, na Justiça do Trabalho, ou mesmo HC. Se o advogado toma a impetração da HC, é ato que comprova a advocacia, mesmo que nós saibamos, não é privativo. Então, é ato privativo e não privativo do advogado. Quando ele exerce, também, logicamente, acaba contando para que ele tenha o exercício profissional comprovado. Então, o professor Arthur Trigueiros, ele também vai pedir o recurso nesse. Me parece que aqui a gente tem uma plausibilidade maior de recurso. De recurso. Mais uma com chance de recurso. Sim, professor. Bacana. Então, mais cidades conectadas com a gente, vendido pelo Terra, Campo Grande, Manaus, Prudente, Vitória, Belém, Maceió, Salvador, Porto Alegre, São Luís, Aracaju, Campinas, Campo Grande, Curitiba, João Pessoa e mais outras tantas cidades lá pelo portal Terra, conectado. E o Rios, no Twitter, pergunta: o LFG vai ajudar na fundamentação dos recursos, lançando um PDF, por exemplo, tudo? João Aguirre, dá essa dica aí para todo mundo, para o Rios e para todo mundo. Boa pergunta do Rios. Primeiro, para a gente fazer um esclarecimento, porque todo mundo pergunta para a gente e a gente fala o seguinte: ó, o LFG não faz recurso. A gente não pode fazer recurso, até porque a gente não tem legitimidade para fazer recurso. Quem tem legitimidade é você que está inscrito no exame. Então, quem tem que fazer o recurso é você. É lógico que o recurso, se ele for apreciado e as razões acolhidas, ele vai beneficiar a todos. O que eu tenho medo é que o aluno fale assim: então não preciso fazer porque alguém vai fazer por mim. Daí ninguém faz, você não vai ser beneficiado. E você está prestando para a OAB. Então já começa a exercer o seu direito, a sua prerrogativa de advogado e recorra. A gente ajuda na fundamentação do recurso, só que a gente não faz razões recursais. Tá? A gente ajuda na fundamentação aonde? No próprio site, o hot site do LFG Comenta, www.lfgcomenta.com.br. Nós temos lá os comentários sobre a prova. Nós temos depois o LFG Corrige, vai ter um vídeo lá do LFG Corrige, que tem a fundamentação de todos os professores que encontraram questões para ser anuladas, professor Sanches, professor Arthur, eu, professor André, os dois Andrés e etc. E também tem um vídeo gravado por mim com orientações para recurso. Lá eu explico como é que você deve fazer o seu recurso. A gente analisa o item 5 do edital do 11º exame de ordem. Então, é bom você dar uma olhada lá. Nós também estamos levantando essa fundamentação, estamos transcrevendo o que foi dito pelos professores para lançar essa fundamentação em PDF. Mas já vai lá e dá uma olhada nesses vídeos, especialmente no meu de orientações para recursos, para você ver o que é que você precisa para interpor esse recurso, ok? Foi exatamente a pergunta da Isabelle. Ela queria saber onde é que pode ver essas razões do recurso. Então, está tudo lá, né? E já conectou. Nossa produção aqui agora, Manuela já acabou de conectar o LFG Comenta. Já conectou. Ótimo. Dentro do nosso fórum. Portanto, se você está nos acompanhando aqui no fórum, só clicar aqui agora, já estou vendo aqui, ó. LFG Comenta, pai, já corre lá. Já está tudo comentado. Maravilha. São as razões do recurso. Vai te ajudar muito, né? E, Alessandro, então tem mais um problema, não é isso? Tem mais um. Então já passamos por empresarial, passamos por ética. Vamos trabalhar agora com filosofia. Filosofia está aí também, né? Uma grande oportunidade da Fundação Getúlio Vargas oferecer diversas perguntas a respeito daquilo que vai conseguir avaliar o aluno na carreira. Só que das 4 perguntas até agora feitas, talvez a mais complexa
tenha sido a única que avaliou. Aquela sobre interpretação teleológica da prova passada, que vai dizer que a interpretação de acordo com a finalidade da lei, não de acordo com os fins sociais, pois, senão, do contrário, seria sociológica. Foi uma alternativa excelente para uma prova de filosofia múltipla escolha, pois não enseja dúvidas a respeito da interpretação. São questões eminentemente subjetivas, a respeito do entendimento que se faz de determinada polêmica. Empresarial não lida, não. Aliás, desculpem-me, filosofia não lida não com opiniões. Lida, sim, com epistemologia, conhecimento científico. Porém, ela não descarta a hipótese do entendimento que é feito sobre o mesmo assunto, o entendimento divergente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas divergências, justamente para poder elaborar uma pergunta adequada para a prova. Então, essa prova em específico não me pareceu adequada. Era uma prova de complexidade, não da mais alta complexidade, mas que ensejava algumas dúvidas para o aluno. E eu quero comentar, porque numa delas nós temos a pergunta sobre o conceito de razão prática. Me parece que o conceito de razão prática não traz aquilo que realmente o aluno precisa, o candidato precisa demonstrar, para que ele consiga lá ter a determinação de demonstrar o quanto ele pode ser um advogado com competência, habilidade. Bom, de toda maneira, é o seguinte. Razão prática. Coloca lá que uma das alternativas é relacionada à doxa. Outra alternativa, a frônesis. Outra alternativa, a tecne. Em outro caso, a alternativa dizia da episteme. O conhecimento epistemológico não é, justamente porque o conhecimento científico ele vai dizer o seguinte: é verdadeiro ou é falso? Mas quando a gente olha para uma questão relacionada à razão prática, a gente olha assim para o lado moral, ético, porque nós estamos olhando para a crítica da razão prática em Kant. Então, aí, nós olhamos para o que é virtuoso e o que é vicioso, o que é bom e o que é mal. Não o que é verdadeiro e o que é falso, mas talvez o que seja correto ou incorreto em uma determinada sociedade. Então, aqui a gente eliminou essa. A tecne não é, porque a técnica ela exige uma causalidade necessária. E nós sabemos que no direito não há causalidade necessária, mas possível, lógica modal. Na C, doxa, essa aqui a gente afastou com tranquilidade, porque fala de opinião. E filosofia não lida com opinião, lida com ciência. E por último, aí sim, a correta, né? A frônesis, que é a capacidade de bem deliberar a respeito de bens ou mesmo de questões humanas, né? Solução de conflitos. Essa era uma questão complexa, não era da de mais alta complexidade. Nessa daqui, no ensejo polêmica, a gente não tem nenhuma espécie de motivo para anular. Porém, vale a crítica. Não é questão que avalie o aluno que pretende a carreira da advocacia. A que enseja polêmica é a de Aristóteles. No dia D, vestido de Anitta, eu disse lá, vai cair Aristóteles e vai cair justiça. Mas numa boa, gente. Eu nem quero dizer isso de grande mérito, digo com humildade, não pretensão. Seria tranquilo imaginar que fosse desse modo. Por quê? Porque o tema da justiça é um tema dentre os mais, talvez o mais discutido dentro da filosofia do direito. A filosofia do direito discute o quê? A filosofia do direito discute as virtudes, os vícios, enfim, os valores. E o valor da justiça é aquele que nós nos deparamos em todo minuto, em todas as aulas, em todas as preleções. Então, aqui vai dizer o seguinte, olha, um trecho, eles puxam um trecho da doutrina aristotélica, que é o Ética Nicômaco, né? Lembrando, Nicômaco é pai de Aristóteles. Então, temos, pois, definido justo e injusto. Após distinguir um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente, que é um vício, né? E o ser vítima da injustiça. Muito bem. Depois diz o seguinte, com efeito, é correto concluir que para Aristóteles, né, devemos entender lá a justiça como sempre. Será que Aristóteles entende a justiça sempre do modo da alternativa? Aristóteles entende a justiça por diversos ângulos. Aristóteles, em vezes, ele olha para a justiça com temperança, em outras vezes, ele olha para a justiça com equilíbrio, e aí sim, talvez, a gente pensar no meio termo, porque até Aristóteles ele fala assim, a coragem é um bom exemplo. Por que a coragem é um bom exemplo? Porque a coragem está no meio termo entre a inconsequência, o sujeito que vai defender o amigo perante uma briga em que 20 pessoas estão lá linchando o sujeito. Se ele deixou de fazer, não significa que ele é covarde, ele é até inconsequente. Então, a inconsequência é um extremo e a covardia é outra. É aquela situação que o sujeito pode ajudar o amigo, mas não vai, covarde. No meio disso está a coragem. Legal. Nessa passagem, a gente olha, assim, para o equilíbrio, para o meio termo.
Não entendo como incorreto, por exemplo, o parecer dito pelo professor Gualtieri, que eu citei até no LFG Comenta ontem, no livro dos Saberes do Direito, que ele fala que uma das vertentes de Aristóteles é atender o meio termo. O professor Ivan de Oliveira Silva, filósofo, meu amigo, nós sabemos que os livros mais utilizados hoje na preparação pelos alunos são esses aí mesmo. É o da coleção Saberes do Direito e do Ivan, que é o livro também que o pessoal geralmente de concursos usa mais. Então, esses dois falam lá do meio termo, é um dos ângulos. Agora, vamos saber as alternativas? Olha só, gente, se isso aqui é coisa de prova, né, de OAB. Alternativa A é produto da legalidade, pois o homem probo é justo. Sabe por que eu eliminei a A? Pelo mesmo motivo que eu eliminaria B. A é o seguinte, Aristóteles ele entende a justiça, falei isso no dia D. O que é a justiça universal? O homem que vai pela legalidade, ele age com honestidade. E aí, o conceito de justiça como lei é na questão justiça universal, portanto, não é sempre que Aristóteles acha assim. Quando Aristóteles ele pensa justiça particular, que é para solucionar um conflito, João e eu, você e eu, um conflito trabalhista, consumidor, civil, o que ele fala? Ele divide a justiça em 3. Então, só nesse aspecto ele divide a justiça em 3. Como é que ele fala? Justiça comutativa, cuida de iguais, distributivas, desiguais, desigualmente, nas medidas lá, na medida de suas desigualdades, depois Rui Barbosa usa o trecho no Oração aos Moços, e justiça corretiva, que é a justiça penal. Bom, então, eu eliminei essa por quê? Porque o enunciado dizia assim, ó, sempre Aristóteles pensa assim. Não, ele só pensa assim na justiça universal, na particular ele não pensa. Aí vem a B, espécie de meio termo. Aristóteles não pensa a justiça em todos os casos como espécie de meio termo e, aliás, vale aqui uma consideração, que inclusive é citação do livro do professor Bittar e alguns outros mais. O próprio livro do professor Tércio, que ele fala o seguinte, entre aquilo que é agir injustamente, quando você age injustamente é um vício. Mas quando você sofre uma injustiça não é um vício. Você não é um sujeito que toma um ato viciado quando injustamente é vítima de agressão. Então, o justo não é meio termo. Nesse caso, Aristóteles pensa conforme meio termo, mas neste caso, o justo não é meio termo. O que diz é que Aristóteles ele entende que a justiça tem que ser vista com medianidade. E a doutrina explica que isso é diferente de meio termo. Então, nessa alternativa que eu disse para vocês no Comenta ontem, na minha primeira apresentação, eu falei, se a prova bater na B, eu vou pedir recurso. Se a prova bater na C, provavelmente também será questão. Por quê? Porque a C vai dizer assim. Então, a B é um dos ângulos de Aristóteles, mas não o único. A C fala assim, que o Aristóteles vê a justiça como relação aritmética. Tércio Sampaio fala o seguinte, não há como você olhar para a justiça de modo matemático, nem tampouco aritmético. Mas a aritmética, não podemos desconsiderar, é aquela que modula a questão da isonomia, e aí tratando os desiguais de modo desigual. E aí alguns alunos nossos, o que conhece lá o que significa aritmética, foi na C. Tá? Mas a OAB gabaritou a B, me parece que essa alternativa ela não é adequada ao exame da OAB, porque Aristóteles tem vários ângulos de visão. Oficial é B. A B é oficial. A B é oficial. Daria para questionar essa pergunta? Daria para questionar pela oficial mesmo, pela B. Não colocando que a C é a correta, mas dizendo que é o seguinte, não há alternativas corretas porque Aristóteles não pensa sempre assim. Sim. Questão inflexível, professor, é a questão que exige que a questão ela seja pacífica do pacífico do pacífico. Senão, do contrário, você não pode dizer que o pensamento é sempre aquele. E a última é preliminar mesmo, porque Aristóteles até falou alguma coisa sobre justnaturalismo, mas ele não avançou. Bacana, então, aqui as questões. Maravilha, o pessoal está participando muito pelo Terra, pelo Twitter. Matheus Cruz pelo Twitter, seguindo a correção, foi uma prova bem atípica, né? O João, então, pode até comentar daqui a pouco, foi uma prova bem atípica. O Antônio Carvalhal diz assim, escuta, a prova foi difícil ou o pessoal está despreparado? Tá, Antônio Carvalhal, né? A Terra, lá no Terra, Vanussa, diz assim, teria como passar, quais são as questões que cabem em recurso e tudo e tal? Já falamos, pelo menos umas 8 aqui são passíveis de recurso, só visitar lá o portal do LFG, e aqui nossa produção já colocou no nosso fórum aqui da TV AD, está um link para ir lá para o portal AD, para o portal LFG. O Marcos Camargo, acertei 30 questões, antes eu tinha feito 37, a prova foi realmente difícil desta vez, mais difícil que as outras? João, vamos comentar essas observações deles. A prova foi mais difícil.
eu costumo dizer, tive a oportunidade de, nessa casa aqui, no Atualidades do Direito mesmo, num debate com a banca, os responsáveis pela banca da FGV, falar que a prova da FGV não está de acordo com o escopo do exame de ordem, porque o escopo do exame de ordem é medir se o candidato tem o conhecimento básico para um advogado em início de carreira. E essa prova não está medindo isso, essa prova está exigindo do candidato conhecimento de uma pegadinha, o conhecimento da exceção da norma. Então eu digo isso, ao invés de se perguntar de aspectos gerais da hipoteca, o que se trata, no que constitui a hipoteca, é um direito real de garantia, bens imóveis são dados em garantia, é nula a cláusula que proíbe a venda de imóvel hipotecado, questões que o advogado recém-formado tem que conhecer, ela acaba indo à filigrana da hipoteca a perguntar algo que nem sequer o registrador deve conhecer sem fazer uma pesquisa mais apurada sobre a norma posta. Então, são esses detalhes que fazem com que a nossa crítica contra a prova da OAB-FGV seja mais exacerbada, porque ela não mede o conhecimento básico de um advogado em início de carreira, ela tem um nível de exigência absolutamente fora do escopo da prova da OAB e quer exigir o conhecimento de algo que o advogado em início, e digo mais, até advogados com vários anos de carreira não conhecem sem poder analisar a legislação que está à sua disposição. O Sérgio Zampar, lá no Twitter, diz assim: como combater o aspecto político da banca da Fundação Getúlio Vargas se eles não anularem nenhuma questão? Eu acho que isso vai de encontro à própria imagem da Fundação Getúlio Vargas. Começar a tomar essa postura de que é uma prova infalível quando existem falhas gritantes, isso acaba maculando uma imagem de uma instituição séria, de uma instituição histórica e absolutamente respeitável como a Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que se eles se recusarem a anular novamente questões gritantes como essas, é caso de ir à mídia, ir às ruas e tornar isso público para ver se um olhar para a própria consciência dos examinadores faz com que eles se sensibilizem e acabem por não macular um nome tão forte e tão respeitável como o da Fundação Getúlio Vargas. Bacana, então. João, olha, muita gente cumprimentando, Sandra cumprimentando todos os professores, especialmente Malheiros e Sanches, que deram um show de bola, né? Depois, Verônica, gostaria de comentar a prova 8 azul e tudo, também falou. Carlos Maia, depois nós temos Felipe Costa, a questão de honorários advocatícios, mas aqui não é de civil, se fosse de civil, o João poderia responder. Dani, Sandra, Marcelo, Vanessa, Isabelle, Bruno, em suma, muita gente participou. Nós então ficamos como observação final, João, a possibilidade de anular umas 8 questões. Umas 8 questões. 8 questões. Exatamente. Então, o nosso internauta interessado nisso, corre lá, tem os argumentos lá no portal do LFG. É isso mesmo? Exatamente. Vamos lançar em PDF também. Em breve, estamos fazendo a transcrição desses argumentos que nós já deixamos disponíveis no domingo mesmo com o nosso LFG Corrige. Isso. Bacana, então, meus amigos. Estamos aqui, você que perdeu algum comentário e deseja rever esse programa, entra no portal Atualidades do Direito e lá no Atualidades está tudo já disponível para você. Entra agora e já começa a curtir desde o começo, aí você vai ver quais questões que os professores acham que pode anular. Você vai ver, já presta atenção, vê o fundamento e aqui mesmo. Então você tem aqui um bom material já o que todos os professores falaram. Quem fez de 37, 38 ou 39, que o correto ou mais ponderado, equilibrado, faça logo, comece a se preparar, porque sua chance é boa. Muito bem, estivemos com vocês aqui, nós e o Terra, junto com todos vocês do Brasil todo. Vamos repetir, atualidadesdodireito.com.br, é onde está todo o programa, atualidadesdodireito.com.br. Obrigado pela participação de todo mundo, estamos juntos e avante, avante. Amanhã, 14 horas,
discutindo o que leva uma criança a matar os pais. 14 horas amanhã, o que leva uma criança a matar os seus pais. Às 14h15 e 30, a questão dos domésticos e a questão dos bens dos sócios no campo do trabalho, né? Direito do trabalho. Então, 2 programas amanhã, 14 e 15h30, estamos juntos com vocês. Avante, avante, vamos que vamos. Até breve, até mais. Até amanhã, gente. Até amanhã.